Olá, galerinha que nos acompanha aqui no nosso curso de tópicos de estatística não paramétrica. Nesse vídeo hoje nós vamos falar aqui do teste de Kruskal-Wallis. Esse é um teste que vai ser uma alternativa, né, à análise de variância, ao teste da análise de variância não paramétrico, quando você tem apenas um fator, tá certo? Como é um vídeo preliminar, o nosso objetivo aqui é mostrar as ideias principais do teste e fazer uma execução do mesmo usando um exemplo didático, né? Em vídeos futuros nós mostraremos como fazer esse teste num programa R e depois também demonstraremos as propriedades matemáticas e estatísticas, né, que o mesmo possui. Mas o objetivo desse primeiro vídeo, então, é só mostrar para você as ideias preliminares e fazer uma execução do teste juntamente com você. Então vamos lá. Para você entender o teste de Kruskal-Wallis, nós vamos estar aqui com um exemplo de estatística experimental, onde na criação de suínos, 3 tipos de dieta de engorda foram testadas, né? E você quer saber, ao final, você teve grupos diferentes, aqui não precisa ter a mesma quantidade de elementos num grupo para o outro, você tem aqui os valores observados dos pesos desses suínos ao final do experimento, tá? Então eles começaram todos clones, idade ao nascer, da mesma espécie, mesma linhagem, e a única coisa que tinha diferença nesse experimento era a dieta. Bom, o teste de Kruskal-Wallis ele não vai fazer pressuposição que esses dados ou que os resíduos, né, no modelo do delineamento inteiramente ao acaso, por exemplo, sejam distribuídos conforme uma distribuição normal, nem que esses dados tenham uma distribuição normal. Ele não faz pressuposição nenhuma a respeito disso. Basicamente, as pressuposições são muito simples a respeito desse teste. Nós precisamos aqui que esses resultados, no geral, sejam independentes, né, entre si. Então, que os valores que tem na dieta A, para a dieta B, para a dieta C, sejam amostras aleatórias provenientes de populações, né, sejam variáveis aleatórias independentes. Essa independência também deve ocorrer internamente e de um grupo para o outro. Nós devemos ter resultados independentes. Basicamente é essa a pressuposição, e uma outra pressuposição mais fraca também do que exigir uma distribuição probabilística específica é que esses dados eles são provenientes aqui de uma população contínua ou de alguma medição no mínimo ordinal, tá certo? Por quê? Porque a gente vai observar que o teste de Kruskal-Wallis ele vai utilizar o conceito de postos, que a gente já vem trabalhando em outros vídeos. Então, se você não lembra ou não sabe como encontrar o posto, né, de um determinado número, ou o rank de um determinado número, nós temos um vídeo específico para trabalhar com postos. Acesse esse vídeo antes de vir para cá, que aí você vai compreender melhor esse vídeo. Bom, então você tem aqui 3 dietas, dieta A, dieta B, dieta C, e o objetivo é saber se esses grupos diferem em mediana, digamos assim. Será que a dieta A ela foi mais eficaz do que a B, foi mais eficaz do que a C, com relação à engorda dos animais? Será que esses grupos eles são diferentes? A gente pode concluir a partir dos valores observados nesse experimento? Então, para isso, nós vamos proceder ao teste de Kruskal-Wallis, que não vai fazer pressuposição nenhuma da distribuição específica dos dados, tá? Então, não importa para a gente se esses dados são de uma distribuição normal ou não. Isso não é importante para o teste de Kruskal-Wallis. Bom, então vamos tentar entender um pouquinho dessa configuração do teste aqui no Excel, para facilitar um pouquinho as contas, mas depois a gente mostra como fazer essas contas também na mão. Então, eu peguei aqui as 3 dietas e a gente deixou aqui de cor diferente, né, os dados, exatamente para você tentar compreender o que nós vamos estar falando aqui agora. Então, eu vou pegar todos os dados da dieta A, que estão aqui em vermelho, vou copiar e vou colar aqui. Depois, vou pegar todos os dados da dieta B, que estão em azul, vou colar aqui. E depois da dieta C, que estão em preto, aqui, vou colar aqui. Bom, a primeira coisa que vocês podem observar é que os dados, né, as três amostras, elas não têm tamanho igual. Na primeira aqui você tem tamanho 8, na outra você tem tamanho 6, na outra você tem tamanho 7. A gente escolheu tamanhos diferentes exatamente para mostrar que você não precisa ter número de repetições iguais aqui, valores iguais aqui dentro, tá? Então a gente unifica a amostra, e eu vou agora copiar aqui essa amostra aqui unificada, e vou colar ela aqui no cantinho aqui, só para a gente fazer uma coisa. Qual é a ideia? Você vem aqui, essa amostra você unificou. Se todos esses dados vierem da mesma população, significa que as dietas não têm diferença, ou seja, que o efeito do tratamento chamado dieta, né, a dieta A, a dieta B, a dieta C, os 3 tratamentos seriam idênticos. Então, se não há diferença entre o efeito dos tratamentos, né, todos esses dados viriam da mesma população. Então, a gente colocou ele aqui e vou classificar, vou ordenar do menor para o maior, colocar em ordem. Colocamos em ordem. Olha o que acontece. Se
Intuitivamente a coisa funciona assim, ó. Se esses dados tivessem vindo da mesma população, então você ia ter sempre os valores de preto e azul aqui, ó, intercalando aleatoriamente um entre o outro. Se tiver uma tendência de determinada amostra ficar mais abaixo, mais acima, ou mais no meio, então isso pode ser um indicativo de que esses dados vieram de populações diferentes. Olha o que acontece aqui com essa de tamanho preto. Elas estão ocupando, por exemplo, aqui, ó, os valores de cor preta, estão ocupando os primeiros lugares, que são os que têm menor valor. Se você observar aqui as de vermelho, elas têm uma tendência aqui, ó, de ocupar já os maiores valores, e a de azul está aqui no valor intermediário. Então, esse fato pode nos levar a pensar que há uma diferença entre o efeito dos tratamentos, porque se não houvesse diferença entre o efeito dos tratamentos, essas três amostras viriam da mesma população e era de se esperar que aleatoriamente elas ficassem intercalando, uma preta com azul, com a vermelha, toda hora intercalando uma com a outra, na hora que você organizasse em ordem crescente. Agora, o que a gente quer saber é se essa parte visual, né, estatisticamente, ela vai ser significativa, essa diferença ou não. Aparentemente parece ter uma diferença. Ó. A maior parte dos valores de azul estão aqui embaixo, dos de preto também estão aqui embaixo, a boa parte, claro, escapa sempre algum, né, e as dos vermelhos estão aqui em valores mais intermediários. Será que há diferença entre os grupos? Vamos pensar então de acordo com a ideia lógica, aí, né, com a ideia intuitiva do teste de Kruskal-Wallis. Qual é a nossa ideia aqui? É encontrar o posto de cada elemento. Posto é a posição. Por exemplo, o número 89 está ocupando a primeira posição, então ele vai ter posto 1. Se dois elementos ocuparem posições, tiverem o mesmo valor, eles vão ter um posto que vai ser a média dessas posições, como a gente já viu lá no vídeo em que a gente trata sobre posto, né? De novo, não viu esse vídeo? Recomendo voltar lá. Mas, se quiser também continuar aqui, não tem problema, porque eu vou mostrar como encontrar o posto usando uma função do Excel. Então, nessa coluna aqui, nós vamos encontrar o posto. Posto de cada número, ou seja, a posição desse número dentro dessa lista. Então, qual é a posição do 124 dentro dessa lista? Está aqui ele, ó. Qual é a posição dele? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º. Então, a posição dele aqui é 13º. Tem uma funçãozinha no Excel, você digita igual e vai em ordem, ponto .med, que ela vai encontrar o posto desse número. Você clica nele, ponto e vírgula, seleciona todo o conjunto do qual você quer estabelecer a posição do 124 dentro dele, dá F4 aqui no H2 e nesse H22, dá F4, vai aparecer esse cifrãozinho que é para você fixar o conjunto de dados, quando você arrastar a célula. Tá? E ponto e vírgula aqui em cima e coloca 1. Quando você coloca 1, ele vai fazer em ordem crescente, porque você poderia classificar em decrescente ou o crescente. A ordem aqui vai ser a ordem crescente, do menor para o maior. Então, quando você coloca aqui, ó, 13, que era exatamente o que a gente tinha falado aqui anteriormente, ó, 13 é o quê? É a posição do 124 dentro dessa lista. E aí você arrasta e vai encontrar o posto de cada elemento, certo? Então, essa parte é tranquila, não tem muito drama aqui. Encontrar o posto é encontrar a posição. Encontramos o posto de cada um desses elementos. Em seguida, agora, eu vou fazer a soma dos postos dessa amostra que está em vermelho, depois a soma dos postos da amostra que está em azul e a soma dos postos da amostra que está em preto, tá? Essa soma dos postos eu vou chamar aqui de R1, já para usar a notação da literatura que nós estamos aqui trabalhando. R1, então, seria para a gente a soma dos postos da primeira amostra. Então, vou colocar aqui igual a soma dos postos da primeira amostra, até aqui. R2 vai ser a soma, igual a soma, dos postos da segunda amostra. E R3 será, aqui embaixo, a soma dos postos da terceira amostra. Qual é a ideia lógica? Se não tem diferença entre as amostras, elas vêm da mesma população, o efeito do tratamento é o mesmo, né? O efeito das dietas é o mesmo, então esses valores iriam ficar aqui se intercalando, e aí era de se esperar que essa soma de postos elas fossem bem próximas uma da outra. Na verdade, no teste de Kruskal-Wallis, você vai esquecer os dados e vai passar a trabalhar só com os postos, ok? Era de se esperar que esses valores fossem bem próximos um do outro. Claro que aqui tem um problema. Qual é o problema? É que aqui a soma dos postos deu 123, aqui, por exemplo, deu 59, aqui deu 49, mas, entretanto, tem elementos diferentes em cada amostra, né? Então, como tem a quantidade de elementos diferentes, seria, digamos assim, essa dieta B aqui, os dados dela seriam desfavorecidos, porque ela tem 2 elementos a menos aqui, então a soma dos postos dela daria menor, possivelmente também por ter menos elementos. Então, a ideia é não trabalhar diretamente com a soma dos postos, porque vai causar esse problema, você trabalha com a média dessa soma de postos. Então, vou chamar aqui de R.1. Estou usando essa notação porque é a notação que nós vamos usar na fórmula, tá? R.1. O que é o R.1? É a média. Você vai pegar aqui o valor de 123
e vai dividir. Quantas observações você somou? Uma, no caso dos postos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai dividir por 8. E aí você tem a média da soma dos postos da amostra 1. Vai fazer a mesma coisa aqui. Agora R.2 seria a média. Então vai ser igual a esse valor dividido. Só que quantos elementos você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai dividir por 6 para encontrar a média. E R.3 você vai pegar esse valor de 49 e vai dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dividir por 7. Então vamos deixar aqui todo mundo com duas casas. E aí sim, ou seja, se você olhar para a média da soma dos postos, fica melhor de comparar. Por quê? Porque aí você elimina esse efeito de você ter um grupo maior do que o outro. Então, você olhou 15,38, 9,83 e 7. Esses valores são diferentes. Aparentemente aqui está bem longe, né? O 15 do 9,83. O 9,83 e o 7 já estão mais perto. O 7 e o 15,38 aparentemente estão longe. Então, a ideia do teste Kruskal-Wallis, pessoal, é exatamente essa. Ou seja, será que esses valores 15,38, 9,83 e 7, que é a média dos postos de cada grupo, será que eles estão longe o suficientemente para eu dizer que esses grupos, eles não devem ter vindo da mesma população? Porque se essas amostras fossem da mesma população, era de se esperar que essas médias fossem bem próximas uma da outra, né? A média da soma dos postos. Essa é a ideia-chave do teste. Bom, mas para eu comparar essas médias, eu vou encontrar aqui uma média geral de todos os postos. Então eu vou calcular aqui, ó, igual a média dos postos, né? Então vou somar, pegar todos os postos aqui, ó, e vou fazer uma média. A média deles, que nesse caso deu 11. Então, eu vou estar comparando aqui essas médias de 15,38, 9,83 e o 7 com a média geral de todos os postos. Se esses valores, eles estão muito longe dessa média ou não. Era de se esperar o quê? Que esses valores fossem todos bem próximos do 11. Caso não houvesse diferença entre o efeito das dietas. Todas essas médias desses postos, dessas posições, deveriam estar bem próximo do 11, que iria implicar que aqui os dados iam estar intercalando toda hora um com o outro. Se esses valores eles ficam longe do 11, então significa que deve ter grupos que estão ocupando postos menores com mais frequência, né? Outros grupos estão ocupando postos maiores com mais frequência, então isso deve ser um indicativo de que há diferença entre o efeito e o tratamento. Então é uma coisa intuitiva bem bacana, bem razoável, né? A intuição aqui dá para a gente compreender sem muito drama. Bom, aí a outra ideia é como se você substituísse aqui todos os postos que você encontrou por essa média dos postos. Então você pega aqui, ó, coloca 15,38, representando todos os postos da amostra 1, ok? Muito similar ao que você faz na análise de variância lá quando você usa o teste F. Aí você pega agora o valor de 9,83 e ele vai representar todos os postos da amostra 2. E o valor de 7 ele vai representar todos os postos da amostra 3. Bom, feito isso, a ideia, qual é essa ideia? A ideia é que você, essa média que você encontrou aqui de 15,38, ela vai representar os 8 elementos que você tinha aqui. Essa média de 9,83 vai representar os 6 elementos que você tinha aqui. Essa média de 7 que você encontrou vai representar os 7 elementos que você tinha aqui. Agora você tem que olhar o seguinte, qual é a distância desse 15,38 para o 11, que é a média geral de todos os postos. Então você vem aqui igual, pega esse 15,38, subtrai do 11, que é essa média geral, e eleva ao quadrado. O teste de Kruskal-Wallis vai encontrar meio que uma distância quadrática. Então 19,18 é a distância quadrática. Você pegou 15,38, subtraiu do 11, isso deu 4,38. 4,38 ao quadrado vai dar 19,1844. Aí você faz isso para todo mundo, né? Você faz isso para todo mundo. Você está olhando, então, um pouquinho a mais aqui, Você está olhando, então, o que todo mundo distancia, né? Se todos os postos fossem representados pelo posto médio, qual a distância, então, deles para esse número 11? E depois você faz o quê? Você pega e soma esses resultados. Então você vai ter aqui uma soma desses desvios. Vamos colocar aqui, né? Soma dos desvios. Então o que é essa soma dos desvios? Simplesmente você vem aqui nessa coluna aqui, ó, e somar esses resultados. Qual é a ideia básica aqui, gente? A ideia é, quanto maior for essa soma, quanto maior for esse resultado, que deu aqui 273,6886, quanto maior for este valor, mais evidência você tem, né, de que esses grupos estão distantes um do outro. Em outras palavras, mais evidência você tem de que há alguma dieta diferente da outra, ou seja, que o efeito dos tratamentos não é o mesmo para todos, que tem algum tratamento que vai ter efeito diferente. Só que aqui tem um problema. Qual é o problema inicial?
Quando você só soma uma coisa, se você criar uma medida estatística que só faz somar, ela tem um problema porque ela fica dependendo do tamanho da amostra. Se essa amostra for maior, essa soma vai ficar grande. Então você quer corrigir essa soma, né, por um determinado valor, ou seja, você quer comparar isso aqui com um determinado valor, de modo que essa questão de efetuar a soma de diversos números seja diluída um pouco. Bom, então qual foi a ideia do Kruskal-Wallis? Ele calcula aqui a variância, uma variância amostral dos postos, né? Você vem aqui e faz var.a em cima dos postos, seleciona aqui os postos e calcula uma variância amostral. E aí esse resultado dessa variância amostral aqui deu de 38,5. Vou deixar aqui em verdezinho. Ora, a ideia é a seguinte: se H0 é verdadeira, qualquer um desses números recebe qualquer um desses postos com a mesma probabilidade. E você tem então aqui uma variável uniforme, ó, de 1 até 21, porque você tem 21 elementos. Você tem uma variável uniforme. E aí aqui seria a variância amostral dessa uniforme. E a estatística do Kruskal-Wallis, que é comumente chamada de H em boa parte dos livros didáticos e também nos artigos científicos, ela é simplesmente a divisão dessa soma de quadrado de desvios por essa variância amostral. Então, quando você faz a divisão de uma pela outra, é como se você estivesse comparando a variabilidade devido ao efeito de tratamento pela variabilidade casual. Se essas duas variabilidades fossem idênticas, esses valores fossem idênticos, então provavelmente essas médias aqui estariam bem próximas uma da outra, todas bem próximas do 11, indicando que não haveria diferença entre o efeito de tratamento. Quanto mais essas somas de quadrados aqui se distanciam, mais evidência você tem para que as médias populacionais desses postos de cada amostra sejam diferentes, né, indicando que deve ter uma diferença entre alguma dessas dietas. Então, quando eu faço essa divisão, eu tive o valor de H igual a 7,11 aproximadamente aqui. Ó. Muito, já parece ser bem grande, né? Mas para tirar essa intuição feita apenas no achismo, né, na minha opinião, eu tenho que usar um teste estatístico. E aí nós temos que saber qual é a distribuição de probabilidade desse H. Esse H, ele é aleatório, ele dependeu da amostra, ele dependeu de todas essas contas que vieram da amostra, e ele é aleatório. A distribuição de probabilidade de H assintoticamente, ou seja, para grandes amostras, para um N suficientemente grande, ela tem uma distribuição de Q quadrado com K menos 1 grau de liberdade, onde K é o número de tratamentos. Em outras palavras, nós temos aqui 1, 2, 3 tratamentos, então esse H tem uma distribuição de Q quadrado com grau de liberdade 2. No caso aqui no Excel, você pode vir aqui, ó, igual, vai em fórmulas, busca a função estatística e busca aqui a distribuição de Q quadrado. Quando você clicar nela, coloca aqui o valor 7,11. Você tem um resultado aproximado. Grau de liberdade 2, porque você tem 3 tratamentos. E coloca aqui o cumulativo verdadeiro. O que esse cumulativo verdadeiro faz? É a probabilidade de você obter um valor menor ou igual que 7,11. Bom, normalmente a gente não quer essa probabilidade, a gente quer o chamado p-valor. O que é o p-valor? É 1 menos essa probabilidade. Então você pega 1 menos esse 0,97 e você obtém aqui um p-valor de 0,0285. Se quiser em porcentagem, coloca aqui, pode arredondar aqui o número de casos que você quiser. Esse p-valor, se você estivesse trabalhando ao nível de significância de 5%, estaria menor que 5%, você rejeitaria a hipótese nula. Então, pelo p-valor, o que acontece? Você rejeita a hipótese nula, né, de que os dados são provenientes, aqui que as 3 amostras são provenientes da mesma população. Em outras palavras, essa dieta deve ter feito efeito em algum dos grupos, né, ou em todos eles. O teste não diz em qual dos grupos houve a diferença, mas ele diz que há diferença entre pelo menos um dos grupos ou de todos eles. Bom, e agora vamos ver como fazer isso utilizando as fórmulas, dando um entendimento das fórmulas. Basicamente, as fórmulas vão estar formalizando todas essas ideias que eu coloquei aqui, tentando mostrar para vocês do modo mais intuitivo. Isso, a fórmula vai trazer a formalização, né, para também ser programada aí nos programas estatísticos específicos. Então vamos agora estudar as fórmulas. Bom, agora vamos tentar entender as fórmulas. Se você pegar aí a boa parte da literatura, você vai achar que a estatística do teste de Kruskal-Wallis, que é esse H aqui, ou ela vai estar apresentada dessa maneira aqui, ó, 12 sobre n, n mais 1, aí tem esse somatório aqui, ou dessa outra maneira que alguns acham que é uma forma mais simplificadora dos cálculos. Bom, então isso assusta, né? Normalmente você vai dar um susto. Nossa, que fórmula esquisita. O que está dizendo toda essa fórmula?
Na verdade, toda a intuição que eu passei para vocês, ela ainda é apresentada um pouco de modo diferente do que está aqui. Que eu achei melhor, achei mais compreensível do que pegar essa fórmula pronta. A ideia foi a seguinte: nós apresentamos o H para vocês a partir dessa expressão aqui original da seguinte forma aqui, ó. O nosso H eu apresentei da seguinte maneira. Porque basicamente o que a gente fez? Quando eu observei essa fórmula aqui, eu fiquei tentando, pessoal, perceber qual a intuição, né? Normalmente eu tento ver isso nas fórmulas. Algumas são mais difíceis porque elas são deduzidas a partir de muitas relações, você não consegue ver, mas em outras você consegue ter a percepção intuitiva do que está acontecendo. E aí o que me pegava era esse valor aqui que estava do lado, né? Eu passei um tempo pensando o que significava esse número aqui do lado, esse 12n mais 1, dado que essa primeira percepção aqui eu achei mais razoável, mais intuitiva. Nós temos 8 elementos num grupo, depois nós temos 6 elementos no outro grupo e temos 7 elementos no outro grupo. Se nós somarmos isso aqui, significa que nós temos 21 elementos no total. Então, se a gente fosse colocar em ordem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, pensando somente nas posições, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 21 elementos, ok? Se você fizer a média desses 21 elementos, se você somar isso aqui e dividir por 21, né? Se você fizer essa soma e dividir por 21, o resultado disso é a mesma coisa que você pegar esse valorzinho aqui do meio, ó, n mais 1 sobre 2. Então, se você somar 1 mais 2 mais 3 até chegar no 21 e dividir por 21, fizer a média, isso vai dar o mesmo resultado de que se você pegar o n mais 1 sobre 2. Ou seja, 21 mais 1 sobre 2, que dá 22 sobre 2, que dá 11. A gente fez isso no Excel, vocês vão lembrar que lá a média, né, da coluna dos postos deu igual a 11. Então, esse aqui seria o valor médio se eu pegasse, considerasse todos os postos possíveis aí dentro do meu experimento. Todos os postos, juntando todas as amostras, obviamente, em uma única amostra. Então, isso aqui é o quê? É a média dos postos. E esse valorzinho aqui de dentro, ele é a média dos postos de cada grupo. Então, aqui, por exemplo, tá os valores em vermelho e em roxo aqui tá os postos. Você soma todos esses postos, dá 123. Se você calcular a média, que é dividir 123 por 8, você obtém aqui, ó, o 15,38, que é a média dos postos do grupo 1. Aí você faz isso para o grupo 2 e você vai obter aqui a média dos postos para o grupo 2. Faz isso para o grupo 3, você vai obter a média dos postos para o grupo 3. E o que é esse NJ aqui? Ó? Esse NJ é a quantidade de elementos em cada grupo. Então, na verdade, NJ vai ter o N1, que seria o número de elementos do primeiro grupo, que é 8. O N2, que é o número de elementos do segundo grupo. E esse 7 aqui é o N3, que é o número de elementos do terceiro grupo. Então, basicamente, esse valor ele está fazendo o quê? Está pegando essa conta, que é o posto médio subtraído pela média geral de todos os postos. Né? Faltou aqui o quadrado, desculpa, né? Faltou aqui o quadrado, que está aqui. E o que é essa parte aqui de baixo? Ó? Esse n mais 1 sobre 12. Então deu um trabalho para decifrar isso aqui, mas na verdade a gente já suspeitava que isso aqui tinha alguma coisa a ver com a distribuição uniforme. Por quê? Você tem 21 elementos. Se H0 é verdadeiro, ou seja, se não houvesse diferença entre o efeito dos tratamentos, esses postos seriam distribuídos aqui dentro para esses números, todos com probabilidade igual, com probabilidade 1 sobre 21. Então você tem uma distribuição uniforme e discreta, todos com a probabilidade igual. Esse valor aqui, ó, n mais 1 sobre 12, ele é na verdade uma variância da uniforme discreta corrigida. Né? Então é uma variância amostral, na verdade. Você tem uma outra variância que tem uma pequena diferença com relação a essa, que seria n mais 1 vezes n menos 1 sobre 12, e essa daqui ela é uma corrigida, é uma variância amostral. Em outras palavras, se você pegar todos os postos aqui, ó, e calcular do 1 para o 21, calcular a variância amostral, né? O que é a variância amostral? Né? Você pega cada elemento, subtrai da média, eleva ao quadrado e divide depois por n menos 1. Se você fizer aquela forma da variância amostral aqui, ó. Você pega, o primeiro posto seria 1, menos o posto médio, que é 11, eleva ao quadrado, soma isso com todos eles até chegar no 21, menos o posto médio ao quadrado, e divide isso aqui, não por 21, mas por 20, que seria o n menos 1, isso aqui é a variância amostral. O resultado dessa conta, pessoal, ele pode ser alcançado a partir desse denominador aqui, ó. Toda essa expressão aqui, toda essa conta aqui pode ser feita a partir dessa, simplesmente em pegar o n vezes n mais 1 sobre 12. Então, o que você tinha aqui embaixo? Você tinha a variância casual dos postos, supondo H0 verdadeiro. Isso aqui seria
uma espécie de estimativa, né, uma espécie de estimativa da variância casual dos dados, né, se H0 fosse verdadeiro, ou seja, se não tivesse diferença entre o efeito dos tratamentos, os dados iriam dançar conforme essa variabilidade. E essa variabilidade aqui é uma variabilidade devida ao efeito dos tratamentos. Então é como se você estivesse pegando uma variância e comparando com a outra variância. Se essas duas variâncias fossem idênticas, né, se essa variabilidade aqui do 15, do 9, do 7 em relação a 11 fosse a mesma da variância casual, então isso significaria o quê? Que não deveria ter diferença entre o efeito dos tratamentos. Então é muito similar, muito parecido, e na verdade é a mesma ideia do teste F, só que o teste F pressupõe o quê? Que os dados têm distribuição normal. O teste Kruskal-Wallis não faz pressuposição nenhuma a respeito da distribuição dos dados, então ele é um teste não paramétrico e com maiores possibilidades, né, do que o teste F, porque ele pode ser aplicado em diversas situações mais amplas do que o próprio teste F. Bom, então vamos agora treinar como fazer essa continha, como buscar esses resultados aqui. Vou pegar todos esses resultados importantes, que seriam essas médias, e vou levar aqui para o outro slide para a gente fazer agora a conta pensando dessa maneira aqui. Bom, então pegando o valor de H que nós temos lá, ó, a primeira coisa que a gente faz é calcular esse valor aqui de dentro. Pelo menos é assim que eu faço. O N mais 1 sobre 2. Então o N é 21, né? Então quem é o N mais 1 sobre 2? É 21 mais 1 sobre 2, que dá 22 sobre 2, que dá 11. Igualzinho nós encontramos lá no Excel, né? Em seguida, agora eu vou desenvolver esse somatório de cima, essa parte aqui de cima. Como é que é essa parte aqui de cima, pessoal? Olha, o que é isso aqui é a soma. Soma de quem? Né? A soma de todos esses valores. O J vai de 1 até 3 porque você tem 3 tratamentos. Então, você vai desenvolver isso da seguinte maneira. Ó. O J está valendo 1, você vai ter N1 vezes R.1 menos, essa soma aqui a gente já achou que é 11, ao quadrado. Aí você vai ter o N2 vezes R.2 menos 11 ao quadrado e o N3, mesma coisa. Bom, em seguida é só você substituir os resultados. Ó, o N1 é o número de elementos do primeiro grupo, era 8. R1 é a média do primeiro grupo, que é 15,38, média dos postos, né? N2, número de elementos do segundo grupo, que é 6. R2 é a média dos postos do segundo grupo, 9,83. Tudo isso menos 11 ao quadrado. E N3, 7, que é o número de elementos do segundo grupo, vezes a média dos postos do terceiro grupo, aliás, que é 7, tudo isso menos 11 ao quadrado. O número de tratamentos é igual a 3, né? Bom, fazendo essa conta, você pode usar uma calculadora, o resultado disso dá 273,6886. Tá? Segunda parte da conta é calcular esse valorzinho aqui de baixo. Daqui a pouco a gente faz da outra maneira, sem, como vocês falaram, se não tivesse embaixo, né? N vezes N mais 1 sobre 2. Então, N é 21, N mais 1 é 22, tudo isso sobre 12, né? Sobre 2 não, sobre 12. E o resultado disso vai dar o 38,5, conforme a gente também viu lá no Excel. Então, o valor da estatística H será, H é simplesmente pegar esse valor, 273 aqui, ó, 0,6886, que está estimando aí a variância devido ao efeito dos tratamentos, e dividir por 38,5, que seria a variância casual dos postos, supondo H0 verdadeiro. O resultado disso aqui dá um valor de 7,11, então essa é a estatística calculada para o teste de Kruskal-Wallis. Então, nós achamos um H de 7,11 e nós devemos agora perguntar o seguinte, se esse valor de H está razoavelmente grande a ponto de eu indicar a rejeição de H0 ou não, né? Então, onde é que você vai verificar a rejeição de H0? Você tem que ir numa distribuição de Q quadrado, né? Então, se você estiver fazendo com o uso de uma tabela, você vai numa distribuição de Q quadrado com 2 graus de liberdade. Por que 2? Porque você tem 3 tratamentos, 3 menos 1, é sempre K menos 1 grau de liberdade. Aí você vai buscar o valor tabelado que vai deixar 5% de probabilidade aqui para frente, que seria, né, o nível de significância de 5%, pensando que estamos fazendo o teste ao nível de 5%. Então, qual é esse valor na distribuição de Q quadrado? Vamos lá, então. Bom, então você vai aqui na tabela de uma distribuição de Q quadrado, aqui busca o grau de liberdade 2, né? Claro que você vai olhar como é que está a tabela que você está usando. Nessa tabela aqui o grau de liberdade aparece aqui na coluna. E aqui o nível de significância, que no caso é 5%. Esse aqui seria o alfa. Então você vai buscar aqui o valor de 5,991. É esse o valor, né, na tabela de Q quadrado que deixa 5% de probabilidade para frente. Então é esse o valor que você vai usar lá como Q quadrado tabelado. Portanto, aqui é 5,991. 5,9 aproximadamente. O que acontece então? Se esse valor de H que você achou cair ou for maior que esse tabelado, você caiu na região de rejeição da hipótese. E 7 é maior do que 5. Então esse 7 está mais ou menos para cá, aqui, ó, né? Vamos botar aqui o 7,11. Então, como, né, o H, que é igual a 7,11, é maior do que 5,9, nós rejeitamos H0
Ou seja, rejeitamos a hipótese de que não há diferença entre efeitos de tratamentos e passamos a ficar com a hipótese de que algum tratamento difere do outro ao nível de significância de 5%, usando aqui a estatística H. E o que é o p-valor nessa figura? O p-valor é essa área daqui para frente, né? Do 7.11 para frente, que nós achamos lá com o uso do Excel. Então, essa probabilidade de você obter um valor maior ou igual do que o 7.11 é uma área menor do que 5%, o que indica também a rejeição de H0. Então, muito tranquilo também o uso das fórmulas. Bom, você poderia utilizar a fórmula dessa maneira, que é uma forma que aparece bastante aí nos livros didáticos? Poderia, não teria problema nenhum. A única coisa que acontece é que eu acho que perde um pouco da percepção do que nós estamos testando nessa forma. A parte intuitiva da fórmula ela é um pouco perdida, mas você pode usar normalmente, né? É claro que tem alguns cuidados, porque isso aqui está o inverso daquela variância dos postos, né? Então, você iria substituir os dados aqui da seguinte maneira. O H, né? Você iria pegar aqui 12, o N seria 21, aqui seria 22, então ficou 12 sobre 21 vezes 22, multiplicado pela essa soma. Essa soma a gente já fez anteriormente, ela deu aqui 273,6886. E se você fizer essa conta, ou seja, no lugar de você dividir pelo inverso disso, você multiplicou, vai dar o mesmo valor de H, não vai dar nada diferente, vai dar o 7.11, como a gente encontrou, do mesmo jeitinho, sem nenhum problema, tá? Da forma como eu fiz, como eu coloquei, colocando o inverso disso aqui embaixo, é porque é mais intuitivo quando você coloca aqui o inverso embaixo, que você está fazendo uma variabilidade dividida por outra variabilidade de referência, ou seja, você está comparando a variância entre os postos de cada tratamento, basicamente assim, né? Comparando com a variância casual, sobre H0, né, considerando que H0 é verdadeiro. E tem ainda a segunda forma, que também poderia ser utilizada da seguinte maneira. Bom, com a outra forma você tem que tomar alguns cuidados, né? Na verdade, essas duas formas representam a mesma coisa. Você daqui sai fazendo alguns cálculos e chega nessa, né? Mas se você for usar essa outra forma aqui que nós estamos apresentando, você tem que tomar só alguns cuidados. Quais são eles? Né? H vai ser igual aqui a 12, o N é 21 vezes 22. Quando você for usar uma calculadora, coloca sempre um parênteses aqui, ó, para não ter erro de conta. Essa soma que você vai ter aqui, ó, esse RJ não é R.J, como está na outra, é RJ, então na verdade não é o 1538, você vai pegar aqui os valores de cima, ó, 123, o 59 e o 49, você vai pegar essas somas, são as somas dos postos e não a média dos postos, para usar essa forma. Então você vai pegar o 123 elevado ao quadrado e dividir pelo número de elementos do primeiro grupo, que é 8. Depois, como é uma soma, você vai somando, né? Você vai pegar agora o 59 elevado ao quadrado, dividir pelo número de elementos do segundo grupo, que é 6, e o 49 elevado ao quadrado, dividir por 7, que é o número de elementos do segundo grupo. Em seguida, menos 3 vezes, fecha aqui esse parênteses, n mais 1, que é 22. Então, o resultado disso vai dar aproximadamente 7,11, você pode verificar com a calculadora. Então, cuidado só, essas fórmulas vão dar no final a mesma conta, mas cuidado que aqui é RJ, ou seja, é a soma dos postos de cada grupo. E nessa forma é R.J, ou seja, é a média dos postos de cada grupo. Então você tem fórmula diferente, vai dar o mesmo resultado, as conclusões seriam as mesmas. De fato, essas duas fórmulas chegam no mesmo resultado, mas eu acredito assim que um pouco da intuição foge quando eu uso qualquer uma delas. Eu prefiro pegar esse resultado e dividir pelo inverso desse, que aí eu consigo verificar que eu estou dividindo uma variabilidade por outra variabilidade. Me parece ser mais intuitivo. Bom, pessoal, o vídeo está bastante longo, então em outras aulas, em outros vídeos, nós vamos mostrar propriedades matemáticas a respeito desse teste e outras afirmações a respeito desse teste. No próximo vídeo, especificamente, nós vamos estar falando de como fazer esse teste usando o programa R. Então, toda essa conta, tudo isso que nós fizemos, vocês vão fazer com um único clique. Então, o teste Kruskal-Wallis é um teste, é uma alternativa à análise de variância, né? E ele é mais amplo, por quê? Porque ele não faz pressuposição da normalidade. Então, é um teste não paramétrico. É isso aí, valeu galera, espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima videoaula.